Você conhece alguém que, apesar de ter tido uma boa renda durante a sua vida ativa, hoje vive exclusivamente com o benefício do INSS e passa dificuldades? Pois é, para uma boa parte da população, o benefício da Previdência Pública é absolutamente insuficiente para se manter qualidade de vida. Eu sou Fábio Souza e gostaria de conversar com você sobre o planejamento financeiro da aposentadoria. Aquele que envolve não apenas os benefícios do INSS, mas também outras estratégias para a geração de uma aposentadoria verdadeiramente adequada e suficiente ao bem-estar dos indivíduos. Para isso, nós precisamos, desde já, construir a ideia do que seria essa aposentadoria. A aposentadoria não precisa ser encarada apenas como uma garantia dada pelo governo. Podemos pensar na aposentadoria de maneira mais ampla, como a estratégia de ir transferindo a geração de renda do trabalho para a renda passiva, aquela renda que não depende do exercício da atividade profissional do indivíduo. A partir do momento em que eu tenho renda passiva suficiente para garantir uma qualidade de vida, eu posso dizer que estou aposentado. E aí, a opção de trabalhar ou não passa a ser uma escolha e não uma necessidade. Essa é a verdadeira aposentadoria. Por isso, a gente precisa construir estratégias para se alcançar essa independência financeira. Isso não é tão simples. Muitas vezes você vai encontrar pessoas falando sobre independência financeira pensando apenas em investimentos. Outras vezes, nós vamos falar de planejamento previdenciário olhando apenas a previdência pública. E dificilmente nós temos uma metodologia, uma estratégia para unir todas as possibilidades de previdência pública, previdência complementar e investimentos dentro de um planejamento único capaz de garantir a renda passiva para aquela pessoa que durante tanto tempo trabalhou e agora merece um descanso, ou merece encarar o trabalho com uma nova perspectiva, não como necessidade, mas apenas como oportunidade. Depois de muito tempo dando aulas de direito previdenciário, de coordenar uma pós-graduação, um MBA em planejamento previdenciário, aprendi muito conversando com diversos alunos, centenas de profissionais dedicados ao planejamento previdenciário, conhecer milhares de histórias a respeito de estratégias para a formação da aposentadoria. Eu refleti e elaborei um método dedicado a organizar o planejamento financeiro da aposentadoria. E o nome desse método é método MAPA, o método que busca acelerar a aposentadoria de modo a garantir renda passiva suficiente a uma vida com qualidade. Ora, a ideia central de um planejamento previdenciário pelo método MAPA é considerar que nós temos ali que entender as estratégias e técnicas de formação e administração do patrimônio previdenciário para a formação da renda passiva, que vai garantir essa aposentadoria adequada para o indivíduo. Evidentemente, nós precisamos acertar o ponto aqui, porque confesso, a formação do patrimônio previdenciário é dolorosa, porque a pessoa vai deixar de consumir, vai deixar de usar os seus recursos para coisas que lhes trazem prazer e satisfação agora, para poder juntar para o futuro e, uma vez acumulado, obter a sua aposentadoria. Por isso, tão importante quanto não ter uma aposentadoria insuficiente é você também não exagerar no esforço para a formação desse patrimônio previdenciário, sob pena de causar um prejuízo, um desgosto e retirar da pessoa o acesso a seus bens, a sua renda, porque ela vai estar destinando aquilo à formação de um patrimônio previdenciário que muitas vezes vai ser mais do que aquilo que ela precisa. Então, encontrar o ponto de equilíbrio entre qual é a renda necessária, mas também qual é a renda suficiente para a pessoa sobreviver, é um desafio. E por isso, dentro do método MAPA,
nós começamos identificando o valor da aposentadoria ideal. Desenvolvi uma estratégia, uma fórmula para cálculo da aposentadoria ideal, que leva em consideração não apenas o desejo, o sonho das pessoas, mas, sobretudo, uma análise técnica sobre as despesas que essa pessoa tem, considerando aquelas que são projetadas para se encerrar antes da aposentadoria e aquelas que tendem a continuar após a aposentadoria. E ainda considerando um grupo de despesas com tendência de aumentar posteriormente a uma determinada idade. Por isso, um dos pontos centrais é você estabelecer qual é a renda ideal. Muitos planejamentos previdenciários hoje partem da análise do que a pessoa tem, por exemplo, com contribuições previdenciárias para se chegar, olha, é possível se obter uma aposentadoria de tantos mil reais. Tudo bem, esse é um planejamento importante também. Entretanto, quero dizer que é insuficiente, porque primeiro nós temos que identificar a meta, o objetivo, onde se quer chegar. Por isso, dentro do mapa previdenciário, o ponto de partida é a identificação dessa aposentadoria ideal por meio de uma fórmula específica que leva em consideração aspectos de economia comportamental, como, por exemplo, a ideia de você entender qual é a suitability previdenciária do seu cliente, o grau de adaptabilidade do seu cliente a novas condições de vida. Isso é um ponto importante, porque dependendo de algumas ideias que vamos extrair da economia comportamental, eu posso arrojar mais ou preciso ser mais conservador no momento de elaborar o planejamento previdenciário. Outro ponto importante é compreender qual é o grau de disciplina financeira do seu cliente. Para essas duas análises, tanto a suitability previdenciária, a possibilidade dele se adaptar às novas condições de vida, quanto para se aferir qual é o grau de disciplina financeira do cliente, o quanto ele de fato vai manter ali o seu, vai seguir o plano, não é? Nós temos fórmulas específicas. Dentro do mapa previdenciário foi elaborado todo uma estratégia de cálculo, levando em consideração alguns elementos de economia comportamental, bem como outros elementos que fazem parte de conceitos econômicos em geral, para se chegar ali a esses índices de qual é o grau de adaptabilidade da pessoa, bem como qual é o índice de disciplina financeira do indivíduo, suficiente para que ele consiga, portanto, levar adiante um determinado plano. Porque dependendo da disciplina financeira, o planejamento previdenciário vai ter que orientar num sentido ou em outro. Por isso é fundamental que se estabeleça essa lógica de olhar para o indivíduo e perceber se ele, de fato, tem potencial para ir numa linha de formação do patrimônio previdenciário ou se o plano precisa valorizar outras estratégias de formação do patrimônio previdenciário. Porque de nada adianta você criar um plano se a pessoa não vai segui-lo. Por isso, você analisar a capacidade do indivíduo seguir aquele planejamento que está sendo elaborado é um dado fundamental. Levando em consideração todos esses aspectos, é calculada, então, a aposentadoria ideal para esse indivíduo. O cálculo da aposentadoria ideal é, portanto, esse ponto de partida. Mas o mapa previdenciário traz uma outra questão importante, porque além de aprendermos a calcular a aposentadoria ideal, nós vamos também entender como é que a gente faz para chegar até essa aposentadoria ideal. E essa é a pergunta que quebra paradigmas. Essa é a pergunta que vai trazer para a gente toda uma nova forma de enxergar a formação da aposentadoria. Para isso, o mapa previdenciário apresenta-se em 4 curvas e associado a cada curva nós temos uma reta. Eu vou explicar a vocês o que é uma curva e o que é uma reta. Uma curva
é uma unidade que eu chamo de controle utilitário de renda e do valor da aposentadoria. Em cada uma das curvas, nós temos ali um centro para trazer o máximo de utilidade que vamos ter na formação daquela renda e do valor daquele benefício. E associado a cada curva, nós temos uma reta. Uma reta. Bom, quais são as curvas do mapa previdenciário? São 4 curvas. Nós temos a primeira curva, a ideia das múltiplas rendas previdenciárias. O mapa previdenciário está estruturado na ideia de que não se coloca todos os ovos no mesmo cesto. Nós precisamos diversificar. Com isso, temos que trabalhar com previdência pública, com previdência complementar e com investimentos, o que é uma raridade. Muitas vezes você vai conversar com um profissional de investimentos que vai ter a visão apenas de investimentos e não é raro alguém dizer o seguinte: olha, esquece esse negócio de INSS, isso não vale nada, né? E aí você vai conversar com alguém que é especialista em previdência pública, vai perceber que a previdência pública tem muito valor, tem uma boa taxa de retorno nesse investimento em previdência pública. Entretanto, é insuficiente. Então, não adianta você também só olhar a previdência pública. E ainda tem um outro campo que é muito negligenciado, porque falta conhecimento de muita gente, mesmo quem lida com isso, às vezes não conhece, que é um campo intermediário aqui, que é o da previdência complementar. Por isso, no mapa previdenciário, nós vamos associar essas 3 linhas: investimentos voltados para a geração de renda passiva, previdência complementar e previdência pública. A segunda curva do mapa é a curva da aceleração da aposentadoria, em que a gente vai analisar os requisitos necessários para a concessão do benefício e entender quais são as melhores estratégias para se obter o mais rapidamente possível aquela prestação. Nessas 3 áreas, esse que é interessante, porque a aceleração da aposentadoria ocorre nos 3 setores, tanto na previdência pública, quanto na complementar, quanto nos investimentos. Estratégias fundamentais para que a gente possa acelerar ao máximo a concessão do benefício. E como, na verdade, nós não somos donos de uma certeza sobre o futuro, a terceira curva do mapa trabalha com a ideia de prevenção contra contingências, a necessidade de proteger o indivíduo caso ele não consiga levar esse plano adiante. Em razão de uma incapacidade, em razão de um óbito, como ficam seus dependentes, é necessário também incluir no planejamento previdenciário esse tipo de cobertura. Não apenas com previdência pública, mas também incluir no planejamento uma discussão sobre seguros privados e formas de você acessar o patrimônio previdenciário após a morte ou durante uma situação de incapacidade. E, finalmente, a quarta curva do mapa previdenciário, que é aquela que eu considero a mais interessante, aquela mais inovadora, aquela que traz uma verdadeira quebra de paradigma, que é a ideia da agilidade no planejamento. A ideia de importar das metodologias de planejamento ágil que são adotadas nas principais empresas do mundo. Essas metodologias surgiram nas empresas do Vale do Silício. E no mapa previdenciário eu importei e configurei essas metodologias para serem aplicadas no planejamento previdenciário, que depois de muito estudo, depois de muitas reflexões acadêmicas associadas aqui há muita dinâmica nessa interação com diversos alunos a respeito de planejamento previdenciário, construir toda uma estratégia para importar essas metodologias ágeis e aplicar no planejamento previdenciário. E eu vou explicar ainda nesse vídeo, mais para o final, a ideia que rompe paradigmas completamente, porque muda a forma de se observar o planejamento previdenciário. Como eu disse a vocês, associado a cada curva, a cada uma dessas 4 curvas, nós temos uma reta. O que seriam retas dentro do mapa previdenciário? As retas são resoluções estratégicas e táticas para a aposentadoria.
A ideia de uma reta é mostrar como, dentro de cada uma daquelas etapas, nós vamos adotar resoluções, como decidir, como planejar criando estratégias e também como fazer adaptações, são as táticas. Eu posso fazer meu plano, né, para o início do jogo, mas durante o jogo eu posso precisar fazer algumas adaptações, e aí entram as táticas para a concessão da aposentadoria, durante esse processo de formação do patrimônio previdenciário. Bom, deixa eu falar rapidamente com vocês, então, com um pouco mais de detalhes de cada uma dessas curvas. A primeira curva, eu já expliquei a vocês. Na primeira curva do mapa previdenciário, nós temos a ideia dessa geração de múltiplas rendas previdenciárias, e por isso vamos trabalhar com as três formas de gerar renda passiva: previdência pública, previdência privada e investimentos. Ora, dentro dessa linha, eu quero dizer a vocês que nós temos um índice específico, que é o índice do MPD, Melhor Produto Disponível. Nós vamos olhar dentro de cada um desses segmentos, pública, privada e investimentos, qual é o MPD, qual é o melhor produto disponível. Para isso, dentro das estratégias e táticas nessa curva, nós vamos olhar a renda projetada, né, quanto que eu vou receber, eu vou olhar a expensa, ou seja, o custo que eu tenho para acessar essa renda, o tempo que eu vou precisar e vou, numa última etapa, fazer a análise desses três elementos e assim eu identifico o MPD. Isso serve para a previdência pública. Por exemplo, vale a pena eu contribuir como microempreendedor individual? Vou ter um custo menor, vou ter um benefício menor e eu tenho que fazer essa análise de custo-benefício, olhando a renda, as expensas, o tempo e essa análise total. Da mesma forma, qual a previdência complementar que eu devo contratar? É um PGBL? É um VGBL? Eu escolho a técnica de tributação regressiva ou progressiva? Eu tenho que olhar o MPD disponível ali para mim. E na parte de investimentos ainda mais, eu preciso olhar quais investimentos são aqueles indicados para a geração da renda passiva. É claro que aqui não é a ideia de indicar em qual papel investir, em qual fundo colocar o dinheiro, não é isso. Mas você construir a estratégia com os tipos de investimentos que são necessários para a geração dessa renda passiva, para a geração dessa aposentadoria. Isso vale, portanto, tanto na previdência pública, quanto na previdência complementar, quanto nos investimentos. E aí tem algumas aplicações de conceitos que nós vimos lá atrás. Por exemplo, o índice de disciplina financeira vai ser determinante na escolha da prioridade da previdência privada ou dos investimentos. Nós, dependendo do resultado do índice de disciplina financeira, vamos investir mais em previdência privada, que geralmente é para aqueles que são mais indisciplinados financeiramente. Geralmente, não sempre. Mas, se eu tenho maior disciplina financeira, talvez eu possa conseguir renda passiva em outros investimentos que talvez tenham uma taxa de rentabilidade melhor do que aquela da previdência complementar, né? Associado a isso, nós vamos trabalhar aqui com a segunda curva. Na verdade, a primeira curva ela está intrinsecamente conectada com a segunda curva, que é a curva da aceleração da aposentadoria. E nessa curva da aceleração da aposentadoria, nós vamos usar um outro índice. Na verdade, nós vamos usar uma outra estratégia, que é a MFC. Tá? O método de facilitação da concessão. Método de facilitação da concessão. A aplicação do MFC ocorre por meio de uma reta específica para essa segunda curva. Essa reta vai avaliar a revisão dos requisitos, vamos analisar o que é necessário para a concessão do benefício. Vamos verificar se o segurado já se enquadra naquelas regras, ou quando ele vai se enquadrar naquelas regras. Então vamos analisar o enquadramento. Olha, ele se enquadra nessas regras daqui a 5 anos, ele se enquadra nessas regras daqui a 6 anos. Então nós vamos analisar o momento do enquadramento
nas regras. Vamos também entender as táticas para a concessão. Por exemplo, se você já sabe que dentro da Previdência Pública aquela pessoa trabalhou numa empresa, mas está com alguma inconsistência no banco de dados da Previdência, chamado CNIS, nós vamos ali já adotar como tática o ajuste e vamos trazer antecipadamente a discussão para que se possa resolver a questão e no momento da concessão do benefício não ter problemas. Vamos acelerar a concessão. E no final fazer uma análise geral dessas questões para se identificar qual é a melhor forma de garantir a aposentadoria o mais rápido possível. É claro, meus amigos, que isso também se aplica nos 3 setores. Por exemplo, quando a gente fala de previdência pública, a gente tem, como eu acabei de explicar, uma análise, complementação, retificação de documentos de maneira antecipada. Mas eu posso ter na previdência complementar também a avaliação das melhores estratégias de recebimento e vantagens tributárias. Às vezes, você contrata uma previdência complementar e você precisa entender qual é a melhor forma de receber aquele valor, porque ou você vai resgatar ou você vai receber de fato o benefício, mas se você optar por resgatar, você precisa estar atento qual é o impacto tributário dessas questões. Então eu preciso ajustar, porque pode ser que em um determinado momento vale a pena eu mudar a minha estratégia. Eu posso começar com uma estratégia de previdência complementar e depois mudar para outra. A mesma coisa acontece em relação aos investimentos. Aliás, em relação aos investimentos, um dado importante é a ideia de você ir reduzindo gradualmente a exposição ao risco para que você possa acessar aquele benefício ou aquela renda passiva de uma maneira mais segura. Bom, já falamos de 2 curvas, uma apresentação breve, evidentemente. Na terceira curva do mapa previdenciário, nós temos a ideia de prevenção contra contingências. Na prevenção contra contingências, o que a gente pretende é trabalhar com uma estrutura de medidas, um conjunto de medidas capazes de proteger o indivíduo contra contingências, contra situações imprevistas, como uma incapacidade ou mesmo a morte. Bom, aqui a reta é formada pelas seguintes estratégias, na verdade, pelas seguintes ações: resguardar, educar, treinar e adaptar. Para resguardar, nós vamos trabalhar tanto com a ideia de facilitação da concessão de benefícios por incapacidade e pensão por morte, o que envolve, por exemplo, uma análise documental antecipada sobre os requisitos necessários para a concessão desses benefícios, quanto aqui a ideia de você estabelecer estratégias de proteção à família e ao próprio indivíduo que vão além da previdência pública. Dentro de um planejamento previdenciário integral, dentro de um planejamento financeiro da aposentadoria, como o método MAPA adota, você precisa, por exemplo, indicar espécies de seguros ou indicar os critérios que a pessoa precisa levar em consideração na hora de escolher um determinado seguro. Óbvio que a pessoa vai comprar o seguro com seu corretor, o corretor vai explicar algumas questões, mas dentro de um planejamento você precisa indicar, olha, se o seu objetivo é esse, é o planejamento previdenciário, vamos pensar aqui qual é a melhor estratégia. Por exemplo, é um seguro com prêmio resgatável em vida ou um seguro que o prêmio não vai ser resgatado em vida e a pessoa pagou o prêmio da cobertura do seguro tradicional. Essa é uma estratégia, essa é uma pergunta que as pessoas se fazem, né? Será que o custo de você ter um seguro cujos prêmios são resgatados em vida compensa essa situação? Claro que isso vai depender daqueles outros elementos. Qual é o grau de disciplina financeira daquela pessoa, se ela realmente vai conseguir pegar essa diferença dos valores e gerar renda passiva. Então, uma série de questões que não dá para responder de maneira genérica, como de repente um corretor faria. Você precisa avançar e olhar a fundo o patrimônio previdenciário da pessoa. Aprender a fazer isso é possível e é fácil, porque o mapa previdenciário indica o caminho, indica a técnica, essa forma
né, essa metodologia de planejamento previdenciário que desenvolvi traz esse caminho, né, para você fazer essa análise. E, finalmente, na nossa quarta curva do mapa previdenciário, temos a agilidade do planejamento, essa importação dos métodos de planejamento ágil trazido das grandes empresas para você conseguir aplicar na sua prática de planejamento previdenciário. Ora, uma das questões importantes que facilitam aqui é você encarar o planejamento previdenciário como uma estratégia de reduzir as opções que o seu segurado tem e facilitar a decisão dele a respeito de como gerar o patrimônio previdenciário. Vamos reduzir e ver como nós vamos gerar esse patrimônio previdenciário para o indivíduo. Ora, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos sair do método waterfall, o método cachoeira, que é um método que geralmente é adotado, né, para os planejamentos, que você vai do início ao fim, você simplesmente entrega um plano, entrega um relatório para essa pessoa. Vamos sair desse método e vamos adotar a metodologia ágil. Vamos adotar a metodologia ágil. E com isso você cria um flow do planejamento previdenciário. Você vai criar um planejamento previdenciário que não é mais apenas a entrega de um relatório, não é mais apenas o fornecimento de um parecer. O planejamento previdenciário passa a ser um serviço contínuo. Já imaginou você transformar o seu escritório não apenas em um escritório que faz consultorias previdenciárias, mas transformar o seu escritório em um escritório que vai entregar a consultoria e acompanhar a execução desse plano? Imagina quanto valor agregado existe nesse serviço e quantas pessoas ficam absolutamente ansiosas e sedentas por esse tipo de serviço, porque, na verdade, o planejamento previdenciário entrega algumas orientações, mas às vezes a pessoa fica perdida como fazer, e para colocar aquilo em prática é difícil. Se você puder dar as mãos ao cliente e acompanhá-lo em toda essa trajetória, você terá ali um serviço realmente fantástico. Para isso, você pode adotar algumas ferramentas que de repente você já conhece e que você já aplica na sua vida, na gestão do seu escritório, como, por exemplo, a adoção de OKRs, do Scrum. Se você nunca ouviu falar sobre isso, não tem problema, porque no mapa isso tudo é explicado. No mapa isso é explicado e, na verdade, adaptado ao planejamento previdenciário. Mas talvez você já conheça, por exemplo, utilize Kanban, utilize o Lean, que são essas metodologias de planejamento ágil. Usando ou não na gestão do seu escritório, não tem problema, porque a ideia é importar esses conceitos para o planejamento previdenciário, e isso é feito dentro do mapa previdenciário. Bom, é claro que você vai construindo um planejamento, você pode estabelecendo ali etapas, e com isso você vai criando estímulos, incentivos, e o mapa propõe toda essa dinâmica, né? Quem elabora um planejamento previdenciário utilizando o método mapa acaba aprendendo a adotar toda essa dinâmica para acompanhar o crescimento do patrimônio previdenciário do cliente, do segurado. Fábio, mas isso é muito diferente, isso é muito inovador, será que eu vou conseguir? Será que não tem um limite? E eu digo o seguinte, na verdade, pessoal, não há limites para quem inova. Não há limites para quem inova. O planejamento previdenciário é uma nova realidade da advocacia previdenciária. E o planejamento financeiro da aposentadoria é o futuro da advocacia previdenciária. Por isso, se antecipe e construa esse futuro entendendo que o seu cliente quer mais que o benefício do INSS. E se você gostaria de compreender, entender e visualizar como fazer isso, conheça o Mapa Previdenciário, que traz uma estratégia simples, objetiva, pensada para ser aplicada pelas pessoas da área jurídica na assistência aos seus clientes, envolvendo aqui o Mapa
previdenciária envolvendo o planejamento financeiro da aposentadoria. Vai ser um prazer explicar a você como funciona em detalhes cada uma das etapas do mapa previdenciário. Um abraço!